Bueno, primero que nada, mi nombre es Andrés Danza, soy el director periodístico del semanario Búsqueda. Estoy en este momento en una sala de reuniones de la redacción de Búsqueda de Montevideo. Estas maravillas de la tecnología actual que nos permiten hacer este tipo de encuentros a distancia. El Congreso se viene desarrollando muy exitosamente con mesas virtuales y con mesas presenciales. Esta es una de las mesas importantes virtuales, así que agradezco a las periodistas y a los periodistas que se sumaron y que aceptaron la invitación de Colping, y a todos los que están escuchando esta mesa sobre investigaciones sobre asesinatos 2. La dinámica de trabajo va a ser exposiciones de ustedes de aproximadamente 15 minutos, con espacios para consultas o preguntas de los oyentes o mías después de cada una de las exposiciones, y después al final abrimos también un espacio final para algún intercambio o consulta, si les parece bien. Y bueno, y no quiero tampoco robarles mucho tiempo a ustedes, que son los protagonistas de esta mesa. La verdad que estoy muy contento e interesado de escuchar sus exposiciones. A la distancia los vengo siguiendo, los he seguido, sé del valor de sus trabajos, así que simplemente lo que resta es empezar con las posiciones de cada uno de ustedes. Si les parece bien, empezamos con Marina Lang y Sofía Cerqueira, el asesinato de Henry Morel. Empezamos con ustedes, y después vamos derivando a las demás exposiciones. ¿Ok? Ok. Perfecto. Bueno, le cedo la palabra entonces. Muito obrigada. Eu vou ter que falar em português porque o meu espanhol é um pouquinho, não é muito bom. Olá, que tal? No hay problema, no hay problema. Meu nome é Somos vecinos, Marina. así que nos entendemos igual. Estamos acostumbrados. Sim, nós entendemos. Meu nome é Marina Lang. Sofia Cerqueira não pôde estar conosco, mas sem ela, esse trabalho que nós fizemos, esse trabalho de jornalismo investigativo, não seria possível. Eu e Sofia, nós somos unha e carne, nós estamos muito juntas nessa investigação. Então, eu estou também representando a Sofia Cerqueira. Eu vou falar um pouquinho sobre as investigações do caso Henri Borel, nossas investigações jornalísticas a respeito do assassinato brutal de uma criança de apenas 4 anos, pelo qual está preso um político muito influente do Rio de Janeiro, chamado Jairo Souza Santos Júnior, que é um vereador que estava na sua 5ª legislatura quando essa criança foi assassinada no apartamento no qual ele morava com a mãe e namorada Monique Medeiros, a mãe do Henri, e na madrugada de 8 de março de 2021. Esse crime ele só veio à tona 10 dias depois por outros colegas da imprensa. Ele demorou para aparecer em público, né? Antes de falar um pouquinho do trabalho investigativo da revista Veja, meu e de Sofia, dentro das investigações do caso do Henri Borel, eu preciso fazer um alerta e trazer alguns dados. Nos últimos 5 anos, foram 35 mil crianças e adolescentes assassinados no Brasil. São 7 mil crianças, somente crianças, sem adolescentes assassinadas a cada ano, em média, no Brasil. A maior parte desses meninos e meninas é negra, e é o caso, eu queria até compartilhar aqui um caso que... só um instante, só... É um caso de 3 crianças negras, não sei se essa tela está sendo reproduzida para vocês. São 3 crianças negras, eu não tenho certeza se está aparecendo para vocês ou está aparecendo eu. No lo estamos viendo ahí, Marina. Não está funcionando, acho que o compartilhamento... Aqui, peraí. No te preocupes. Agora sim.
É o caso de 3 crianças, esses meninos se chamam Lucas Mateus, Alexandre Silva e Fernando Henrique. Eles saíram de casa para brincar em uma área muito pobre do Rio de Janeiro e eles nunca mais voltaram para os braços de seus pais. Segundo a polícia, eles foram assassinados por membros de uma das maiores facções criminosas do Brasil, o Comando Vermelho. Os corpos dessas crianças jamais foram encontrados. A maior parte das crianças que morrem no Brasil, dessas 7 mil crianças que morrem por ano no Brasil, é negra. Também houve uma alta, deixa eu só stop share. Também houve uma alta, tá, nesses dados, de 27% das mortes de crianças de 0 a 4 anos em 2020 no Brasil, bem durante a pandemia do coronavírus, né, que castigou muito o Brasil e ceifou milhares de vidas graças à política incompetente do presidente Jair Bolsonaro. E 90% desses infanticídios, dessas mortes de crianças entre 0 e 4 anos, o autor era alguém conhecido da vítima, algum parente, ou algum padrasto ou madrasta, né? Em 90% dos casos, a pessoa tinha envolvimento com as crianças, com a criança. E o caso é o caso do Henri Borel, que a morte é atribuída pela polícia ao padrasto, que é esse político muito influente no Rio de Janeiro, e a própria mãe. Ambos estão presos desde o dia 8 de abril pela morte por homicídio triplamente qualificado e tortura do menino, Henri Borel, né? Esses dados que eu mencionei, eles são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com a Unicef, e foram divulgados em outubro desse ano, e eles trazem para nós um alerta sobre o quanto nós precisamos cuidar das nossas crianças, não só aqui no Brasil, mas também no mundo. Mesmo que as crianças sobrevivam de violência física ou psicológica, isso é algo que marca elas pelo resto das vidas. E isso tem a ver com o nosso trabalho investigativo também, porque nós descobrimos mais 2 crianças torturadas pelo Jairinho. Fomos nós que trouxemos, que revelamos isso a público antes mesmo da polícia chegar e concluir essas investigações. Eu acho que um alerta que fica também aqui, que é preciso que mães afastem crianças de agressores, de parceiros agressores em potencial também. Que as mulheres consigam afastar seus filhos de relacionamentos abusivos. A mãe que não quer viver com seu filho, ou que não tem condições de viver com seu filho, que passa a guarda para os avós, ou para o pai, ou para quem consiga cuidar de maneira adequada dessas crianças, porque essas crianças vão se tornar os melhores adultos no futuro. Essas crianças merecem carinho, merecem cuidado, né? Bom, não foi o caso do menino Henri Borel, porque, segundo a polícia, a mãe, Monique Medeiros, sabia dessas agressões que a criança vinha sofrendo por parte do padrasto, que é o vereador, o político Jairinho, e não o afastou dessa rotina de violência. O padrasto do Henri agora é um vereador cassado pelo crime no Rio de Janeiro, se chama Jairo Souza Santos Júnior, conforme eu já mencionei, e ele estava no 5º mandato, na 5ª legislatura na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Essa investigação foi muito bem conduzida pela Polícia Civil, em parte porque foi adquirido um software chamado Celebrite, um software israelense, e esse software permite extrair dados de smartphones de investigados, e foi a partir daí que a polícia conseguiu comprovar e documentar, inclusive a participação da mãe do Henri, a Monique Medeiros, né? Foi em cima dos aparelhos apreendidos pela polícia. Bom, e agora eu começo a detalhar todo o trabalho investigativo da revista Veja, meu e da Sofia Cerqueira. As principais reportagens da série sobre o caso foram líderes de audiência no site, né, nos dias em que foram publicadas, no site da revista Veja, e o conjunto das reportagens já tiveram mais de 10 milhões de acessos únicos.
Eu cito isso porque eu acho que é um indicativo de que as pessoas no Brasil e no mundo, elas têm, sim, interesse pelo bom jornalismo, pelo jornalismo investigativo de qualidade, né? Bom, e para compor as nossas reportagens, a gente conversou com mais de 50 pessoas do convívio do Henri Borel, da mãe Monique Medeiros e do vereador Dr. Jairinho, né, desse político. Sem acesso, certamente sem acesso a essas fontes, o nosso trabalho não seria impossível. Eu acredito que no jornalismo, seja ele investigativo ou não, todo jornalismo eu acredito que é investigativo, todo bom jornalismo, todo bom trabalho jornalístico é investigativo, mas o grande diferencial de um trabalho desses é você ouvir. Você tem que ouvir as pessoas, você tem que ouvir atentamente o que elas falam. E nós ouvimos mais de 50 pessoas atentamente. A gente entrou nesse caso com um pouco de dificuldades, porque nós não tínhamos acesso à polícia. A polícia, no caso, estava passando informações apenas para um grupo de comunicação específico. Então, nós tivemos que correr pelas laterais nessa investigação, né? Para muito além da mera reprodução de relatórios policiais, né? Então, depois de tudo isso, começamos a conversar com fontes. Uma fonte da polícia, sim, me passou uma informação colateral sobre uma ex-namorada desse vereador Jairinho, e me passou também alguns detalhes da ex-mulher que foi casada com ele, que foi agredida em 2 ocasiões, haviam 2 registros de ocorrência dessas agressões contra essa mulher. Bom, a partir daí começamos a conversar com diversas pessoas, com diversas fontes. Eu recebi uma informação, a princípio uma informação anônima, a respeito de uma eventual criança que não tinha vindo a público ainda agredida. Eu confirmei essa informação com outras fontes ligadas à investigação, e eu e Sofia Cerqueira começamos a andar pelo Rio de Janeiro, a tentar ouvir pessoas e a tentar conseguir aprofundar essas informações de outras crianças agredidas. Então, nós tivemos acesso também a um registro de ocorrência que detalhava a agressão a uma segunda criança, uma menina, uma criança muito pequena também, que tinha sido levada para um motel por esse senhor vereador, doutor Jairinho, tinha sido agredida, pisoteada com os pés e teve sua cabeça afogada na piscina. Segundo o interrogatório especializado que foi realizado com essa criança, hoje essa menina tem 13 anos e ela foi interrogada em sede policial e nós conseguimos acesso com exclusividade aos detalhes desse depoimento da menina. E também descobrimos uma terceira criança, dessa vez um menino. Esse menino hoje ele tem 8 anos de idade, e ele também foi agredido pelo doutor Jairinho, pelo vereador. Esse vereador, ele levou essa criança para passear, para sair para um passeio, e quebrou o fêmur dessa criança. Nós conseguimos descobrir isso antes da polícia. E quando a nossa primeira reportagem do caso vem à tona no dia 2 de abril, uma sexta-feira antes de Jairinho e Monique serem presos. E essa reportagem causou uma enorme repercussão no Brasil, na América Latina e no mundo, e ela detalhava exatamente o caso dessas agressões a outras 2 crianças, além do menino Henri Borel assassinado na madrugada de 8 de março. Causou uma enorme repercussão, é claro, houve muita reprodução de outros veículos, e a partir daí, seguimos investigando na semana seguinte, quando, na quinta-feira, o vereador Jairinho e a mãe, Monique Medeiros, foram presos
pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, que conseguiu comprovar tanto a participação do pai, quanto não a participação direta da mãe, mas a omissão da mãe em relação às agressões que essa criança estava sofrendo. Mesmo assim, no dia seguinte, no dia 9 de abril, nós fechamos mais um capítulo mais uma reportagem investigativa, mais um capítulo das investigações, que foi a capa da Veja, que é a maior revista do Brasil atualmente, né? E essa reportagem trazia mais detalhes também a respeito de uma consultoria de imagem que eles contrataram, que Jairinho e Monique, réus pela morte da criança de 4 anos, contrataram. Trazia mais detalhes também sobre o estilo de vida da Monique Medeiros, que é mãe dessa criança, né? Que era uma mulher que gostava de muito luxo, muita ostentação. Ela estava em busca de uma vida mais requintada. Segundo o que as fontes nos disseram, foi por esse motivo que ela se separou do ex-marido, que é o pai do Henri, que é um engenheiro chamado Leniel Borel, e que sempre lutou para que a morte, né, o assassinato do menino Henri fosse elucidado pela polícia. Bom, outra reportagem na qual estávamos trabalhando, essa foi um pouquinho mais longa. Marina, desculpa, pode ser, te quedan 3 minutos. Sim, eu vou contar mais a respeito de 2 reportagens que foram fundamentos aí da seleção do trabalho. Outra reportagem muito importante que nós fizemos foi a descoberta de um patrimônio oculto milionário, baseado em imóveis, desse vereador, o Dr. Jairinho. Esse patrimônio não foi declarado à Justiça Eleitoral, é um patrimônio vasto de 8 milhões de reais. Isso é o ponto que nós descobrimos, porque, pelo que eu sei, existem mais imóveis, né? E também outra reportagem, outro capítulo muito importante de uma série de mais de 50 reportagens, é uma reportagem que mostra a movimentação política que o Jairinho fez na tentativa de se livrar do crime, acionando inclusive o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, durante 5 vezes, e outros homens muito poderosos da República no Brasil, na tentativa de escapar do crime e vender uma ideia de que o assassinato teria sido um acidente doméstico. Ele não conseguiu. Muito obrigada. Muchísimas gracias a ti, Marina, la verdad que muy interesante. Obrigada. Antes de pasar a la segunda exposición, una sola consulta específica que me quedó abierta. ¿Cómo manejaron el tema de nombrar o no nombrar a las crianzas? O sea, ¿nombraban los detalles de las crianzas, los nombres, el tema por ser menores y todo eso? ¿De qué forma trataron la identidad de esos niños agredidos? Sim. Não demos a identidade nem dessas crianças, tampouco das mães delas, porque não fornecemos nenhum tipo de dado de identidade, apenas as idades e o gênero, né? Se masculino ou feminino, porque precisamos proteger a identidade, precisamos proteger a identidade dessas crianças e das mães delas, que também sofreram agressões, né? Essas mulheres também sofreram agressões. Depois, posteriormente, até algumas identidades vieram a público, mas quando nós revelamos essa história, quando nós entramos nessa história, quando nós trouxemos essa história à tona, a público, não tomamos precaução e cuidado de não revelar nenhuma identidade. Impecable, Marina. Muchísimas gracias. Bueno, le damos la palabra entonces, después al final hacemos también un espacio para intercambio, pero le damos la palabra a Leonencio Noza Estado de São Paulo para hablar sobre asesinatos políticos. Ese es el título de la exposición. Son 15 minutos y te cedo la palabra. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Marina, Melissa. Buenas tardes, amigos. Vou falar em portunhol. Está perfecto, sí. Portuñol. Nos entendemos.
O tema é assassinatos políticos em eleições municipais brasileiras de 2020. A investigação periodística revelou que as eleições municipais em Brasil, em 2020, foram as mais violentas desde o princípio da redemocratização do país. Esta é a primeira reportagem. Aqui é o gráfico das eleições municipais. O presente trabalho trata-se de investigação periodística sem interrupção de mais tempo em Brasília. Desde 2013, eu sigo os crimes políticos. E aqui é o gráfico de 1985 a 2020. E a investigação divulgar reportagens em 2013, 2016, 2018 e 2020. Ao longo dos últimos 8 anos, he melhorado as formas de obter dados e adaptado o trabalho a novos conceitos acerca da política. Aqui o gráfico que mostra o aumento da criminalidade na política. Contrariamente ao que nos dizem as autoridades brasileiras, desde há 12 anos, o número de mortes em anos de disputas municipais ha aumentado rapidamente em Brasília. 31 casos em 2004, 81 em 2008, 94 em 2012, 100 em 2016 e 107 em 2020. A alta taxa de assassinatos na política brasileira é sempre associada à criminalidade comum. Em 2020, a principal autoridade da Justiça Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, assegurou que sim. Sem embargo, desde que empecei a catalogar o número de homicídios políticos, demonstro que os dados indicam o contrário. A violência na política segue uma lógica diferente da criminalidade em geral. Um exemplo. Em 2020, o estado do Pará, na Amazônia, teve uma redução em los homicídios em geral, em comparação a 2019. E na encosta que levou a cabo, sem embargo, o estado aumentou de 1 a 5 o número de assassinatos políticos em mesmo ano. Essa é a última reportagem da série. Eu acredito que a perenidade da investigação, algo inusual na prensa, ha permitido o enfrentamento de números de mortos em las eleições, né? E lá confronto com os números apresentados por autoridades. A investigação histórica também permite derrocar em cada disputa eleitoral uma versão das autoridades de Brasil que relacionam o assassinato em política com o assassinato comum. E a importância da investigação periodística sobre assassinatos políticos se dá, sobretudo, por o eixo de que o poder público em Brasil não monitoreia os crimes políticos, tanto o Ministério Público como o Tribunal Superior de Justiça, que conta com uma sólida estrutura tecnológica e uma sólida equipe, nunca há entrado em este debate, a menos que estejam abaixo da pressão da sociedade. Aqui a apresentação mais sintética, né, que poderia falar sobre esta investigação que dura há 8 anos. Perfecto, perfecto. Una consulta, ¿me escuchan bien ahí? Sí. Perfecto. En referencia, porque ahí manejaste datos estadísticos sobre la cantidad de asesinatos políticos, ¿la mayoría de ellos se resuelven o quedan sin resolución? O sea, ¿se llega a los asesinos, se sabe los móviles o quedan inconclusos?
solamente 16% de los casos viram denúncia do Ministério Público. A grande maioria não vai a júri, não tem nem mesmo lá a autoria dos casos em Brasília. E o trabalho, a principal meta de trabalho é justamente monitorar estas mortes, porque nem mesmo o crime político é reconhecido como crime político. Sempre eles colocam como um crime comum. Então, quando não conceitua o crime político, permite que a impunidade aumente ainda mais, né? E é preciso também ressaltar, Andrés, que todo o processo de investigação, de condenação, tudo, está abaixo sob vigilância dos governadores dos estados, né, que nomeiam o delegado de polícia, que nomeia o secretário de segurança pública, enfim, e até mesmo o corpo ali do judiciário local. Então, é muito difícil caracterizar no Brasil o crime político, porque as autoridades públicas não reconhecem, né, quase que praticamente não reconhecem que há o crime político, e especialmente punir, né? Então, a taxa de reconhecimento, né, desses crimes é parecido com a da criminalidade comum do ponto de vista de apontar os autores. Claro, claro. ¿Y hay algún modus operandi similar? O sea, ¿la forma de los crímenes son similares? ¿Hay algún punto en común entre los distintos asesinatos? Sim, sim. Esse modus operandi que mais me desperta, né, a atenção, e geralmente o crime é muito parecido, esse modus operandi. Eu classifico 3 tipos, né, de assassinatos políticos em Brasília. O primeiro é a eliminação de um adversário político, quando há alguém que é um obstáculo, né, à conquista do Estado, da máquina pública. Então, essa pessoa é eliminada, é um tipo. O segundo tipo é a eliminação de uma testemunha desse crime, ou alguém que pode levar à apuração desse crime. Então, mata-se também, elimina-se também esta pessoa. E estas são as duas causas, né? A terceira causa é pessoas que estão em cena de crime, né? Cena de crime que acabam também sendo um obstáculo ali para o assassinato. São esses são os 3 tipos assim de assassinatos políticos. E modus operandi geralmente são contratados empresas, firmas de matadores, né, para efetuar estes crimes. Geralmente vão a outros estados mais distantes, né, da cena do crime, para buscar um matador. Sim. E o que estamos mirando nos últimos anos em Brasília é a aproximação das facções criminosas, né, do crime organizado na política. E então não existe mais só o crime político comum, aquele crime que mata-se para poder, mas também essa junção da política com o crime organizado. Aí você tem partes do Estado altamente dominados, né, por grupos criminosos, como é o caso das milícias, né, das grandes cidades, enfim. Muy interesante. Bueno, muchísimas gracias por la exposición. Después dejaremos al final la ronda de preguntas por si alguno de los oyentes quiere hacer alguna consulta, pero sigamos entonces con Melissa Amezcua de El Universal de México
y que nos va a exponer sobre asesinatos después de un partido de fútbol, así se llama la exposición. Melissa, la palabra es tuya y son 15 minutos de la primera exposición, así que te cedo la palabra. Gracias, pues buenas tardes a todos y gracias por la invitación para hablar de este trabajo. Bueno, pues les voy a compartir la parte principal, digamos, del reportaje. No sé si se ve ahí. La verdad. Bueno, en lo que esto funciona. En lo que esto funciona. Bueno, les platico, mi reportaje se llama Fútbol en Tierra de Crimen. Es un reportaje que empecé a hacer en marzo, abril de este año. Se publicó en junio de este año. Fueron alrededor de 3-4 meses de investigación constante. Es un tema distinto a los que yo cubro. Yo llego a este tema porque yo era reportera del Universal, cubriendo la fuente de violencia contra las mujeres, específicamente en la zona de la Ciudad de México y del Estado de México, principalmente porque yo radico en la ciudad. Y bueno, a partir de haber hecho una cobertura de unos feminicidios con un grado de saña y de violencia muchísimo más alto, digamos, en la zona del Estado de México, que es conocido por ser el estado de acá más poblado y de los más violentos contra las mujeres. Entonces, así fue como llego a esta historia de fútbol. Uno de los familiares de las víctimas de feminicidio tenía mucho interés en que el tema se hiciera público, porque ya habían agotado las vías institucionales, digamos, de acceso a la justicia. Entonces, bueno, así es como llegó al tema, y lo que me sorprendió, lo más novedoso, digamos, que yo encontré de esta historia fue que, bueno, todo se relacionaba con un partido de fútbol llanero, que bueno, me imagino que todos conocemos por las regiones de las que somos. Jugaban en una liga un grupo de hombres los domingos en la mañana, y después los niños varones. Y después del partido de fútbol, que fue la final, digamos, de la liga, que esto fue en junio de 2019, se desataron una serie de asesinatos, despojos, una serie de crímenes, pues, como muy al estilo de la delincuencia organizada en este país. Y bueno, digamos, la cosa distinta que había en esta historia era la cantidad de material en video de todos los hechos. Normalmente, bueno, quien tiene toda la vigilancia, pues es el Estado, ¿no? Pero en este caso, quien tenía todos los videos de lo ocurrido, material fotográfico, digamos, desde el partido de fútbol hasta la fecha, digamos, tienen videograbaciones de todo lo que ha ocurrido. En este caso son las víctimas. La historia deriva en que los que disputaban la final, digamos, tenían un conflicto previo por un tema de tierras. Esta historia se sitúa en el municipio de Naucalpan, Estado de México, en el ejido, es tierra ejidal de San Francisco Chimalpa, Estado de México. Y bueno, el tema de que sea tierra ejidal significa que no hay mucho control del Estado sobre quién posee las tierras, si se venden, bajo qué acuerdos, bajo qué contratos. En esa zona está presente nada más la policía municipal del estado de Naucalpan, digamos, del Estado de México, donde no, pues es conocida por estar coludida con el crimen organizado, por estar llena de corrupción y tal. Y bueno, entonces el partido de fútbol deriva en la muerte de uno de los asociados o allegados a, digamos, los criminales. Era el equipo de quien controla la plaza, como se dice acá, que quiere decir que controlan, pues, el narcomenudeo, la vigilancia pues, de la gente que tiene el poder desde el crimen organizado. Derivó en la muerte de uno de ellos, de uno de los hijos de los poderosos, digamos. Y todo está grabado en video. Eso fue, digamos, lo que para partir de la raíz de la investigación fue analizar cuadro por cuadro de esa pelea que estaba grabada con cámaras de seguridad en una esquina, que justo pues fueron a pelearse abajo de las cámaras. Y bueno, es un video brutal donde se ve cómo asesinan a una persona a golpes, a patadas,
la siguen golpeando una vez que ya está muerta. Llega todo el mundo, llega todos los vecinos, la colonia, digamos, y a partir de eso se empezó a documentar también todas las agresiones. Parecía como una historia de película, el hecho de que toda la gente que estuviera asociada al partido de fútbol de alguna forma terminó o asesinada o perseguida o despojada de sus tierras o le incendiaron sus casas o terminó presa. Incluso gente que no estuvo presente ni en el partido de fútbol ni en las celebraciones, que fue donde ocurrieron el homicidio, nada más por asociación, por ser familiares. Hay el caso en total, bueno, el resumen, digamos, fue que hubo 5 hombres asesinados, 2 hombres se encuentran presos por delitos que no cometieron, una familia completamente fue desplazada de la zona, se incendiaron 2 casas, vecinos incluso que no tienen nada que ver con la historia, sus casas fueron baleadas, digamos una historia pues de bastante terror, ¿no? Y bueno, en eso terminó la historia. La metodología de reportar fue un poco tardada, digamos, en el sentido de cuidar las identidades de los involucrados, porque son personas que están, como al estar desplazadas, teníamos que encontrar lugares seguros para entrevistar, para intercambiar información. Yo tuve acceso a toda la carpeta de investigación que tiene la Fiscalía del Estado de México, a todos los videos, a todas las fotografías. Está el caso de un chico que jugó la final de fútbol, pero no estuvo en la pelea, en el zafarrancho, digamos, solamente pasó caminando porque por ahí es el camino a su casa, y 6 meses después apareció desollado, le arrancaron la piel del rostro, solamente por haber testificado, digamos, como toda esta situación. La policía, la versión oficial que dio es que era un tipo que se dedicaba a robar, un carterista, digamos, y bueno, al estar investigando y reporteando que parecía que todas las muertes violentas de los hombres en esa colonia en los últimos 6 meses estaban relacionadas de alguna forma con el partido de fútbol, me pareció que era una historia bastante digna de contarse, pues, ¿no? En el tema de que además los videos no tenían absolutamente nada que ver con la versión oficial que estaba sentada en la carpeta, donde se decía que había sido prácticamente una pelea accidental, donde los culpables eran los que estaban festejando el triunfo del torneo y no al revés, como se veía en los videos. Y bueno, empezamos a recabar testimonios en la Ciudad de México, en el Estado de México, en las afueras de la Ciudad de México, con prácticamente todos los miembros de una sola familia, que son los desplazados, que se apellidan Nieves. Y bueno, yendo al lugar de los hechos para tratar de entender un poco la geografía del lugar, la versión oficial además planteaba que la cancha de fútbol y donde ocurrieron los hechos era, digamos, una parada obligada, y no era así, ¿no? Al acudir al lugar de los hechos y ver que era una calle completamente alejada y desviada de donde ocurrió todo, pues era un punto a nuestro favor, digamos, para desmentir la versión oficial. También acudimos a hacer fotografías de las canchas, de los con drones, perdón, para entender un poco cómo estaba hecho el tema del ejido, porque es la queja principal. Más allá de la inseguridad a la que están expuestas las personas que viven ahí, la queja principal de ellos es que no tienen, donde viven no es suyo, pues, ¿no? Y viven con este miedo de ser despojados en cualquier momento por cualquier persona que tenga más poder. Entonces también involucramos en el reportaje al Consejo Ejidal. Hicimos una investigación histórica de todos los conflictos por tierra y despojo de tierra que ha habido en ese lugar, que llevan desde los principios de los años 90 en conflicto. No se sabe realmente de quiénes son las tierras o quién está detrás de los intereses de adquirirlas. Se dice que son los empresarios políticos de la clase poderosa del Estado de México, que siempre han tenido intereses en la compra de las tierras para hacer carreteras. Se hablaba de una central de abastos. Y bueno, entonces recurrimos a los ejidatarios y descubrimos también que entre los propios ejidatarios también había un conflicto armado entre ellos.
que estaba relacionado con el dueño de la cancha de fútbol. Entonces, bueno, como que todo se fue armando, digamos, de forma como un rompecabezas para entender que todo tenía relacionado con un solo hombre, que es Germán Santiago, que está mencionado en el reportaje, fue consultado, no quiso dar su punto de vista, que pues es el tipo poderoso, digamos, de la colonia, y que además esto es el reportaje en general. Yo desde que tuve acceso a todo el material y a las entrevistas, sentía que era, o pensaba que era como un microcosmos de lo que ocurre en muchas ciudades de este país, y se juntaban muchas de las violencias que vivimos, que son homicidios, feminicidios, despojo, violencia de género, conflicto armado, corrupción, impunidad. Para hacer este reportaje tuve que, por ejemplo, tener correspondencia a través de cartas escritas a mano con los miembros del equipo de fútbol que están presos y siguen presos, que solo tienen acceso a conversar de esta forma con el mundo exterior a través de cartas, todos los viernes en el penal de Barrientos, el Estado de México, que también es uno de los penales más violentos del país. Bueno, todo esto hizo que hubiera que verificar, digamos, cada personaje, cada cuadro, cada noticia que salía de esa zona durante 3, 4 meses, hasta que finalmente pues se publicó. Desafortunadamente, cuando se publicó el reportaje, al siguiente día los ejidatarios sufrieron un ataque. Los emboscaron, digamos, en un recorrido que estaban haciendo por esa zona, los encañonaron, los pusieron boca abajo en sus tierras, los amenazaron de muerte para que ya no volvieran a hablar con la prensa, los agredieron físicamente. Ninguno fue asesinado, pero eso los amedrentó mucho más. Y bueno, lo que sabemos ahora del caso es que bueno, siguen sin justicia estos 5 homicidios. No hay nadie que esté pagando una pena, ni se ha abierto una carpeta, porque todos los casos se han archivado como desapariciones o como homicidios. El caso del chico desollado, pues se cerró bajo la idea de que era un ladrón y que, entre comillas, pues no hay nada que investigar, a pesar de que apareció su cuerpo sin piel y con un grado de tortura excesivo. Y bueno, tengo entendido que el caso, a partir de la publicación, llegó a las manos o la investigación del ejército, por el grado de violencia que se maneja y el grado de, pues un poco de donde todo mundo tenía poder y intereses involucrados. En los videos también se ve que publicamos, se ve que patrullas de la policía municipal de la colonia, del municipio, trabajan para este señor, haciendo trabajo sucio en las madrugadas para hacer levantones, para amedrentar a los miembros de esta familia. Entonces, bueno, esos videos fueron cruciales para demostrar que estas personas tenían razón en estar desesperadas al pedir justicia, porque ya habían ido a todos los niveles de justicia de su estado. Incluso fueron al Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador a pedir ayuda, que tiene una ventanilla, digamos, de ayuda ciudadana. Les dieron un acta de que los escucharon y al final pues no pasó nada. Fueron a pedir ayuda a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Total, bueno, agotaron todas las vías de pedir justicia que existen en este país y fueron ignorados. Entonces, bueno, se logró un poco poner el tema de este ejido, un conflicto ejidal, y el tema del fútbol sobre la mesa para que hubiera un poco de justicia, y pues básicamente de eso se trata. Impecable, impecable. Bueno, muchísimas gracias, Melissa. La verdad que muy interesante. Les voy a hacer una pregunta a los 3 expositores y de repente empezamos con el orden inverso. Empiezo contigo, Melissa, que la consulta la duda que se me genera es si ustedes, cómo durante el tiempo que realizaron las investigaciones que realizaron y que están realizando, si recibieron algún tipo de amenazas
cómo manejaron el tema de tener que lidiar con personas tan poderosas y tan violentas, ¿no? Porque claramente por todo lo que cuentan, en los 3 casos estamos hablando de periodismo ejercido en situaciones extremas con personas sin demasiados escrúpulos, da la sensación por lo menos. Entonces, claramente el periodista ahí no es la parte más fuerte, sino más bien una de las partes más débiles, así que me imagino que no debe ser fácil lidiar con ese grado de violencia y de agresividad. Empezamos contigo, Melissa. Sí, bueno, pues afortunadamente nosotros no hemos recibido ni recibimos ninguna amenaza por este reportaje. Sí recibimos una por uno en el de feminicidios que platiqué, que fue, digamos, el que me llevó a un par de llamadas telefónicas. Lo que resolvimos en el periódico fue tomar talleres y tener protocolos de seguridad extrema, digamos. También eso me ayudó para llegar un poco más prevenida a hacer la cobertura del reportaje. De entrada, bueno, las veces que fuimos al lugar de los hechos fueron contadas, justo para evitar este tipo de ataques o persecuciones. Digamos, es una zona de muy difícil acceso terrestre. Entonces, bueno, afortunadamente no recibimos eso, pero teníamos que lidiar, digamos, con las amenazas contra nuestras fuentes. Y eso también fue una parte, pues, complicada, un poco el aprender a no prometer ningún tipo de justicia para nadie de las personas que están involucradas, para no tener, pues, digamos, no cargar con esto, ¿no? Y bueno, hasta donde tengo entendido, las personas que fueron mis fuentes tampoco han recibido más allá de amenazas telefónicas. Y bueno, las autoridades están al tanto de todo esto. Perfecto. Muy bien, seguimos con Leonencio. Eu ligo por surpresa em local de apuração e fico lá solamente 1, 2, 3 horas, depois vou a outra cidade e nunca durmo em mesma cidade, né, para evitar que uma exposição, né, em relação às pessoas. Mas é preciso ressaltar que a violência na política brasileira ela atinge geralmente as bases da política, né? São vereadores, são prefeitos, são grupos criminosos, mesmo a milícia, ela nunca está no andar superior, nas esferas mais altas. Então, eu trabalho em Brasília, onde estão as altas autoridades. E meu trabalho é justamente ver lá as conexões entre a base, que está no interior, nas periferias das cidades, com a alta cúpula, né, da política. E, então, meu trabalho só é complicado, difícil, perigoso, quando viajo para o interior, me desloco para as periferias. Então, é ganho trabalhar em Brasília, que estou mais protegido, ¿no? Perfecto, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos ahora terminamos con Marina. Estava desativando meu microfone, ativando. Eu já fui ameaçada de morte diversas vezes, porque eu tenho essa... eu trabalho com crimes políticos, né? Eu trabalho também no caso da vereadora carioca Marielle Franco, foi assassinada em 2018, que é justamente a pauta do Leonêncio em relação aos crimes políticos ocorridos em 2018. Então, desde 14 de março de 2018, quando a vereadora Marielle Franco foi assassinada no Rio de Janeiro, eu estou trabalhando nas investigações deste caso. Já fui ameaçada de morte de maneiras veladas e de maneiras muito diretas. O pai do Jairinho, desse vereador que assassinou o Henri Borel, segundo a polícia, ele me ameaçou de morte diretamente quando eu fui escrever um perfil dele, porque logo depois que o Jairinho é preso, ele sobe para...
como suplente de deputado federal na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então, ele vira, perdão, deputado estadual. Então, ele se torna deputado estadual. E, no momento em que ele se torna deputado estadual, fomos entrevistá-lo porque é um assunto de interesse público. Ele aceitou a entrevista, quando chegamos lá, ele fez uma série de ameaças de morte. Foi uma situação bastante difícil, estávamos eu e a Sofia, foi uma situação que nos deixou bastante temerosas, e, bom, eu tomo diversas precauções de segurança morando no Rio de Janeiro, porque aqui existem muitas milícias, muitos grupos milicianos, e eu costumo tomar bastante precaução, principalmente quando eu vou para a zona oeste da cidade, que é onde eles ficam exatamente. Semana passada eu estive em Santa Cruz, na zona oeste da cidade, e para vocês terem uma ideia de como eu não posso falar exatamente sobre essa investigação, porque ela está sigilosa, mas o pai do vereador Jairinho, que está preso, do ex-vereador, o coronel Jairo, soube que eu estive na zona oeste da cidade. Então, é só para vocês terem uma ideia. Graças a Deus não me aconteceu nada. Eu fui também com uma certa precaução, fui com um carro específico, né? Fiquei em um lugar seguro. Eu tomo muitas precauções, e eu sempre olho para todos os lados da rua quando eu estou olhando no Rio de Janeiro, porque é uma cidade em que já ocorreram atentados, tanto aqui quanto na região metropolitana da cidade, né? Então, eu tomo bastante, inclusive com boletos, minhas contas de telefone, etc. e tal, até não uso o meu nome, não estão no meu nome, estão no nome do meu cônjuge, por exemplo, né? Isso é uma outra medida de segurança, né? Então, eu tomo diversas medidas, algumas é melhor até nem falar, porque você acaba dando, né, munição para o adversário. Sí, difícil, difícil. Bueno, muy bien. Se nos está acabando el tiempo, me avisan que quedan solo 2 minutos, así que yo simplemente quería primero felicitarlos por el trabajo que están haciendo, por la valentía que tienen, por los lugares en los que se meten y por los resultados que están teniendo. La verdad que además les hablo de un país que tiene muchas contras, pero muchas ventajas en ese sentido. Es un país mucho más tranquilo que Brasil y que México. Seguramente para los periodistas es más sencillo trabajar en Uruguay que en México y Brasil, no me cabe duda. Así que les mando mucho respeto y mucha admiración, porque la verdad que los cuentos que están haciendo son impresionantes, y he sacado mucha nota, y espero que los oyentes que escucharon el panel también, porque la verdad que las experiencias son muy enriquecedoras. Así que simplemente agradecerles por haberse sumado a este panel, decirles que sigamos en contacto, y felicitarlos nuevamente por su trabajo. Muchas gracias. 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 Y bueno, gracias a todos los oyentes, y seguimos con las mesas virtuales y las mesas presenciales. Pueden entrar a la página de IPIS y van a ver todo el programa del seminario, del congreso, así que sigamos adelante. Y bueno, y que viva el periodismo, y un gusto tenerlos de colegas. Nos vemos.